A gente adora Big Brother, né? Já são 21 edições, a 21ª está aí passando, já tem 20 edições completas sendo exibido desde 2002 e é por isso que eu decidi também, porque vocês estão gostando muito quando eu falo de Big Brother aqui no canal, fazer essa série de vídeos especiais, fazendo um ranking de todos os BBBs, desde o primeiro até o BBB 20. O BBB 21 não está no ranking, porque ele ainda não acabou até a data que eu estava gravando esse vídeo. Esse ranking ele é feito por um critério muito especial, que é a minha opinião, e você tem direito a ter a sua opinião e dizer ela nos comentários sempre com muita educação, não se esqueça. E nesse vídeo a gente vai fazer a segunda parte para fechar o nosso ranking com as 10 melhores edições do Big Brother Brasil de todos os tempos. Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, se você ainda não se inscreveu no canal, mas assiste sempre os nossos vídeos, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, é de graça, é rapidinho, você vai receber a notificação sempre que tiver vídeo novo, vai fazer parte da nossa comunidade, vai participar das nossas conversas. Se você ainda não viu a primeira parte desse ranking, você pode assistir clicando no link que vai estar aqui no card, mas você não precisa ter assistido a primeira parte para assistir essa segunda. Se você quiser, você vê esse vídeo até o final, e aí você vê a primeira parte onde eu comento as 10 piores edições do BBB. Nem todas as edições do BBB que estão na primeira parte são exatamente ruins. A gente terminou chegando ali no meio da nossa lista com os BBBs mais ou menos, para legalzinho. Nessa segunda parte a gente tem os BBBs legaisinhos e a gente tem os BBBs bons, muito bons e excelentes. Então vamos ver se os seus BBBs favoritos estão nessa lista e em que posição eles estão. E se você lembra dos BBBs todos que eu vou falar aqui. Abrindo o nosso top 10, a 10ª melhor edição do BBB é o BBB 1. Toda a história tem que começar de algum lugar, todo fenômeno teve seu início. E o BBB 1 foi o início desse fenômeno. Ele foi uma das edições mais curtas que teve, não teve nem 70 dias. E ele também tinha um elenco muito pequenininho, com só 12 pessoas, e não tinha muitas dinâmicas. Nessa época, quando o BBB foi lançado, reality shows estavam começando a existir no Brasil. E a ideia do reality show era justamente mostrar as pessoas na sua intimidade. Então o foco do BBB não era o jogo. O foco do BBB era a convivência, era a relação entre as pessoas e como 12 pessoas confinadas num espaço, monitoradas por câmeras, iriam reagir umas às outras, como que aquelas relações iriam se desenvolver. Teve alguma coisa de jogo nesse BBB, que era a famosa panela do quarto azul, foi o primeiro grupo de combinação de votos, só que naquela época, justamente pelo BBB ser focado em convivência e não em jogo, essa combinação de votos não era muito bem vista. Mas fora isso, esse BBB teve nos conflitos entre os participantes umas coisas muito bacanas, e era um BBB que os próprios participantes não tinham ideia do que era o Big Brother. Eles não sabiam a hora que o programa ia ser exibido, eles nem sabiam que ia ser todo dia, eles não sabiam que ia ser depois de novela no horário nobre da Globo, eles não sabiam que eles iam passar depois do Fantástico. Na época eles mal mandavam maquiagem para os participantes, era uma coisa bem começando, a Globo estava encontrando o que era o BBB. Tanto que a ideia era ser o mais natural possível, a casa não tinha uma decoração tão chamativa quanto tem hoje, parecia um pouco mais uma casa de férias para as pessoas, e tinham poucas provas. As provas que tinha no BBB eram a prova da comida, que na época o grupo inteiro ou tinha bastante comida, ou tinha arroz, feijão, e acho que na época era goiabada, e também a prova do líder. Eram as únicas provas que tinha no programa. Não tinha anjo, não tinha mais nada. E aí tinha os participantes muito legais, alguns que a gente pode lembrar. Teve a Leca, que ela até passava por episódios de bulimia dentro da casa, trouxe um debate muito legal, e ela era uma pessoa muito querida pela casa e pelo público, ela teve algumas tretas. Teve o Adriano, que foi o primeiro vilão da história do BBB, que ele era uma pessoa um pouco complicada, um pouco ranzinza, mas muito inteligente. Inclusive foi o Adriano que criou a expressão paredão. Foi ele que falou que ia mandar as pessoas pro paredão, fazendo uma referência aos paredões de fuzilamento mesmo, porque para eles quem saía do jogo morria para o jogo. Teve a Cris e o Bruno, que brigaram por causa de leite condensado, que foi uma briga divertidíssima. Sabe, duas pessoas adultas brigando por leite condensado, uma mulher falando pro cara enfiar o leite condensado no meio da bunda. Foi divertidíssimo. Teve o André Gabé, que até fez um show dentro da casa, fizeram uma festa para ele fazer um show. E ele, do final, ele raspou a sobrancelha. Foi muito divertido. E tinha o Kleber Bambam, que foi o grande vencedor da edição, que lá no meio do programa se sentia muito sozinho. Ele pegou uma vassoura, uma lata, transformou numa boneca, Maria Eugênia, que ele até tatuou, se eu não me engano, no braço depois do programa.
E nessa edição também a gente teve os primeiros casais. Teve o casal do Bambam com a Chayenne, que durou pouco porque a Chayenne foi a segunda eliminada. E também teve o Serginho e a Vanessa, que o público adorava, era muito divertido. O Serginho, ele era franco-angolano, se eu não me engano. Ele até teve alguns problemas com a Polícia Federal por causa da permanência dele no Brasil, mas no final deu tudo certo. Outra coisa legal pra gente lembrar desse BBB é que ele não era apresentado só pelo Pedro Bial. Quando o BBB estreou, ele era apresentado pelo Pedro Bial e pela Marisa Hort. No início eram os dois o tempo todo, mas com o tempo parece que a Marisa não se adaptou muito ao formato do BBB e ela acabou ficando conversando com os participantes só uma vez por semana, que não era bem um jogo da discórdia, era um momento só para eles conversarem e botarem pingos nos is com o que acontecia na semana. Do BBB 1 pro BBB 2, o Bial ficou sozinho e a Marisa Hort não apareceu mais. Eu gosto muito desse BBB porque ele é o começo de tudo, ele é um clássico atemporal. Mesmo sem inventar muitas coisas, as relações entre os participantes, até por eles não saberem como funcionava o BBB, por eles estarem criando o caminho que 20 edições depois viriam a percorrer, então meio que podia tudo, meio que eles não sabiam, então eles estavam todos testando, errando, acertando, e deu muito certo. Tanto que se esse BBB não tivesse dado certo, a gente não teria todas as edições. Em nono lugar na nossa lista tá o Big Brother Brasil 8. Esse BBB ele juntava um elenco muito bom, que tinha pessoas, por exemplo, como a Tati Bioni, que eu gostava muito, como o Dr. Marcelo, crush, vilão, porém crush. Gisele, Natália Cassassola que tinha um namoradinho dentro da casa, o Fernando, e aí ela foi no paredão com ele e o Fernando foi eliminado. Ela chorou, aí ele foi eliminado e 3 segundos depois ela começou a gritar e a pular de alegria. Tipo, a alegria da mulher solteira. Nesse BBB tinha a Juliana, que não era muito relevante no programa, mas acabou que ela ficou famosa depois do BBB. Hoje ela é famosa na internet. Não acompanho o trabalho dela, então não sei bem o que ela faz. Tinha o Rafinha também, que foi o grande vencedor do programa. Essa edição foi uma das finais mais apertadas. O Rafinha e a Gisele tiveram ali quase empate. Além do elenco, eles também tinham ótimas provas. Teve aquela prova que eles tinham que ficar parados como se fossem bonecos. E o último a se mexer era o líder. E aí acabou que a Juliana desmaiou. E aí o Marcelo notou que alguém desmaiou, mas ele não se mexeu e ele virou o líder por causa disso. Muita frieza. E também nessa edição já tinha Big Fone. Tinha algumas dinâmicas bacanas de Big Fone. De vez em quando tinha paredão duplo, de vez em quando tinha paredão triplo. Tinha bastante coisa legal acontecendo. Na minha opinião, o BBB 8 ele é legal e ele fecha os BBBs medianos. Na minha opinião, a partir de agora, do 8º até o 1º, são só BBBs muito bons, que valeu a pena acompanhar eles inteiros. Como, por exemplo, o 8º lugar da nossa lista, que é o BBB 13, que foi um BBB que trouxe antigos participantes para dentro da casa. Não foi a primeira vez que antigos participantes voltaram ao programa, no BBB 10 eles fizeram isso, mas eles fizeram essa dinâmica trazendo 5 pessoas para dentro da casa, 5 participantes, incluindo 2 campeões, que eram o Domini e o Bambam. E o Bambam desistiu na primeira semana, alguns dias depois de ganhar inclusive a prova do líder, e aí ele foi substituído pelo Yuri, que tinha participado do BBB anterior, o BBB 12. E nesse BBB a gente teve a chance de reviver tretas da Maroca com o Eliezer, que já tinham sido espetaculares na primeira edição, e aí na segunda vez que eles se encontraram também foi ótimo. O Eliezer conheceu a Camila nesse programa e eles estão juntos até hoje, inclusive participaram do Power Couple juntos. Por mais equivocado que o Eliezer seja, ver Eliezer em qualquer reality show é sempre garantia de diversão, porque o Eliezer ele tem uma inteligência rara, que é divertido assistir esse tipo de inteligência na TV. Também participaram dessa edição a Andressa e o Nasser, que estão juntos até hoje como um casal, participaram do Power Couple, e a Fernanda Keula, que venceu o programa. Ela ficava bêbada nas festas, jogava pipoca na própria cara, era engraçadíssimo. E depois a Fernanda virou apresentadora do Rede BBB e hoje ela apresenta outros programas. A Fernanda entrou para a vida artística, era advogada, virou apresentadora e faz seu trabalho muito bem. Também foi legal rever a Natália Cassassola, que foi a última vez que a Natália Cassassola participou do BBB. A Natália, ela participou, ela tentou entrar, se eu não me engano, no BBB 4, ela entrou no BBB 8, aí ela tentou entrar no BBB 10 e entrou de novo no BBB 13. Participou, então, no total de 4 BBBs. Também teve a Fanny voltando, o Ru Nova Iguaçu. Foi muito legal ver a Fanny de novo. Teve ali uns problemas que ela estava lutando contra a depressão na época.
E a gente teve o paredão falso. Se eu não me engano, esse foi o primeiro paredão falso que eliminou a Maroca. Aí a Maroca ficou num quarto assistindo tudo que acontecia, voltou. Só que Maroca é Maroca, gente. A Maroca é uma personagem inesquecível no BBB. Ela viu que ela venceu e ela entendeu que o público gostava dela. E ela era uma das favoritas. Só que ela voltou com a cabeça lá em cima. E ela voltou com a cabeça tão lá em cima que teve um momento que ela contou um segredo que ela não podia contar e foi pro paredão. Aí o público falou: minha filha, tô torcendo por você, mas você não se ajuda, a gente te elimina. E ela foi eliminada, ela perdeu o favoritismo. Foi assim, acho que a segunda maior perda de favoritismo da história do BBB. Segunda não, terceira. Porque teve Ana Paula, Renault e Marcela, que eram favoritas e cada uma à sua maneira perdeu, mas a gente vai falar delas mais tarde. Agora a gente vai falar do 7º lugar da nossa lista, que é o BBB 18, que foi o BBB vencido pela Gleice. Esse BBB começou muito legal, a gente conhecia já os participantes que iam entrar, por causa daquela revelação dos participantes, e o BBB começou na segunda em vez da terça. Só que em vez de começar mostrando os participantes entrando na casa, a gente conheceu a família Lima, que a gente nem sabia que ia participar do programa, que era a Ana Clara, com o pai, o Ayrton, e também a mãe dela, que era casada com o Ayrton na época, e o primo dela. A gente conheceu, eles estavam naquele quarto do lado de cima da casa, no 2º andar, e aí a gente tinha que votar em 2 deles para ficar. A Ana Clara e o pai dela ficaram na casa, e a Ana Clara foi uma participante divertidíssima, tanto pelos seus hábitos de higiene um tanto quanto peculiares, quanto pela maneira como ela disputava provas. Ela ficou numa prova de resistência com Kaysar por trocentas mil horas, que eles tiveram que interromper porque eles estavam preocupados com a saúde deles. E a Ana Clara, nos debates, ela tinha ficado 2 dias direto acordada e conseguiu debater com Kaysar, que mal entendia português na época. Debateu com Caruso, não teve muita briga de dedo na cara e grito nesse programa. A única mais forte que rolou foi a do Mahmoud com a Jaqueline, que gritou: senta aqui, seu falso! Inclusive o Mahmoud, que é uma pessoa que eu adoro, amigo, se você estiver assistindo, um beijo pra você, foi pro paredão e saiu porque não fez conta, porque ele foi num paredão com votação aberta. Os votos ali acontecendo na frente dele, o voto dele podia ter feito ele não ir pro paredão. Esse BBB teve muita interatividade na web, as pessoas comentavam muito no Twitter, tinha muita coisa acontecendo pela internet, Rede BBB bombando. Foi um ano que Rede BBB bombou muito, com todos os programas acontecendo para além da televisão. Teve a Jéssica com aquela frase espetacular, que é o levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Teve o Lucas, que ficou não ficando com a Jéssica, mas ele tinha uma noiva, e aí ele começava a dar umas palestras intermináveis. A Patrícia sendo eliminada, a Patrícia, que ela tinha o recorde de rejeição em paredões triplos até o BBB 21, sendo eliminada, falando de quem cava a cova do inimigo, que destruiu o sonho, mas meu sonho tá lá fora, graças a não sei o que. Teve o Viegas ele não era muito relevante no jogo não, ele era um pouquinho planta, mas aí ele venceu uma prova, não sei se era prova de imunidade, prova do anjo, que foi uma resistência ali, que ele resistiu várias horas. E aí ele falou: eu quero mandar um alô pro William Vac, dizer que aguentar a prova de resistência também é coisa de preto. Isso foi, valeu pela participação dele, que o William Vac naquele ano tinha acabado de ser demitido da Globo por ter feito comentários racistas e ser gravado fazendo isso. Também teve o casal Breno e Paula, que hoje é chamado de casal Nopal. Teve o Caruso também, que de vez em quando ele ficava irritado, aí tinha umas mini tretas. Era um elenco muito bom, que rendeu muito. E teve a eliminação falsa da Gleice, que ela voltou repetindo a frase da Clara em Outro Lado do Paraíso, que é: vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Foi um BBB que entregou do começo ao fim. Eu gosto muito desse BBB. E aí um outro BBB que entregou, a gente vai falar agora. BBB 14, 6ª posição. Logo no primeiro dia do Big Brother, entrou uma participante extra, Valdirene, a personagem da novela Amor à Vida, interpretada pela Tata Werneck. O Valcer Carrasco confiava tanto nela que fizeram essa ação junta do BBB com a novela. Ela entrou na casa sem roteiro. E ela interagiu com os participantes, ela brigou com o participante, que o participante falou: a personagem da novela tá aqui, vou brigar com ela, pra ver se eu fico famoso. O participante acabou sendo eliminado no primeiro paredão que bateu, coitado. E aí no segundo dia do programa eles inventaram uma prova que ela ia perder de propósito, aí ela saiu do programa. E essa edição eles fizeram um negócio que era o BBB Turbo. As primeiras semanas tinha paredão quase que dia sim, dia não, a cada 3 dias eles eliminaram muitos participantes de uma vez.
que foi meio que uma maneira que eles inventaram para tirar logo as plantas do jogo e deixar o jogo acelerado desde o começo. Depois eles meio que entenderam uma ideia bacana, que era não só eliminando muita gente no início, mas eliminar no final, para evitar que participantes bons saíssem porque caíram em paredões errados. Teve casal de mulheres, que era a Vanessa com a Clara, que era o casal Clanessa, que inclusive ficou junto até o final. A Vanessa até venceu o BBB e a Clara ficou em terceiro lugar. A Clara, que é bissexual, casada, mas um casamento aberto, então lá dentro ela teve esse romance com a Vanessa, que era muito legal. Teve a Ângela, gente, ela era uma peste, ela tinha uma cara de boazinha, mas aí tinha os caras que ela queria ficar, mas todos os caras que ela queria ficar tinham ficado antes com a Letícia, que era uma bonitona que saiu cedo no jogo. Só que a Letícia saiu cedo no jogo e o fantasma da Letícia pairava sobre a cabeça da Ângela, que a Ângela até o final ficava comentando as tretas da Letícia. A Ângela era uma peste, ela era uma diaba e eu adorava isso. E aí teve homem brigando por causa de mulher, que era o Júnior, aí tinha acho que era Marcelo o nome dele, Marcelo que ficou bêbado e quase quebrou a casa toda, e aí tinha o Cássio que ia lá e brigava com o Marcelo. Mas o mais legal dessa edição não aconteceu nessa edição. Nessa época, os participantes que eram eliminados na terça, eles não iam para Ana Maria Braga. Eles esperavam até domingo para ir no Domingão do Faustão e eram entrevistados ao vivo pelo Faustão. Mas foi a última vez que isso aconteceu. Por quê? Porque nessa edição do BBB 14, a Tatiele Poliana, ao ser eliminada, foi no Faustão e ele perguntou os planos para ela. Ela começou a falar, ser atriz, não sei o quê. Mas se tudo der errado, eu posso virar uma das suas dançarinas. O Faustão acabou com a mulher. Ele deu um esporro nela ao vivo. E as bailarinas atrás muito visivelmente irritadas. Gente, procura aí no YouTube. Depois que acabar esse vídeo, procura esse vídeo da Tatiele Poliana no Faustão, que vale muito a pena. Chegando agora no nosso Top 5, o quinto melhor BBB de todos os tempos. Esse BBB é um dos favoritos de muita gente, então muita gente com certeza vai reclamar que ele não está mais alto na lista. BBB 10. De fato é um BBB excelente, mas eu gosto mais de outros que estão mais na frente da nossa lista. Esse BBB é bom demais. Ele trouxe as tribos, né? Eles organizaram os participantes em 5 diferentes tribos. Eram 15 participantes, cada tribo com 3 pessoas. Eram os belos, os ligados, os sarados, os coloridos e os inteligentes, os crânios, alguma coisa assim. E aí, a primeira prova de resistência, meio que era a primeira prova do líder, alguma coisa assim, eles disputaram em trio e no final só um de cada trio iria ganhar. Mas o trio que vencesse ia trazer um ex-participante de volta. E aí teve a chance de voltar a Natália Cassassola, a Fanny, o Marcelo Dourado, o Rafael Valente e a Josi. Venceu a tribo dos belos e entrou a Josi, e a Josi podia escolher um homem para entrar com ela. Entre o Rafael e o Dourado, ele escolheu o Dourado. Olha o golpe de sorte que o Dourado teve para entrar nesse programa. E o Dourado, ele entrou rejeitadíssimo, porque as pessoas lembravam dele no BBB 4 e não gostavam dele. E ele tinha tudo para ir na primeira semana, porque olha o que aconteceu. A Fernanda foi líder e aí teve um paredão, beleza. Mas logo depois teve outro paredão. E a Josi, que entrou por causa da Fernanda, ganhou o anjo e ia dar o anjo para a Fernanda. A Fernanda ganhou uma imunidade porque o público ficou falando que era um absurdo ela ter feito uma prova de resistência e ter tido uma imunidade que acabou tão rápido. E aí eles deram imunidade para a Fernanda. Com a Fernanda com a imunidade, a Josi deu o anjo pro Dourado, que ia ser votado pela casa e ia ser eliminado, porque o público não gostava dele na primeira semana. Quem foi pro paredão e foi eliminado por causa dele? A Josi. E a partir daí, a trajetória do Dourado, da segunda semana até o final, foi só crescendo às vistas do público. Apesar dele ter falado várias coisas problemáticas mesmo dentro do programa, até acompanho ele nas redes sociais, eu acho que ele melhorou muito enquanto pessoa, talvez tenha revisto algumas coisas que falou, mas ele jogou muito bem esse BBB. Esse elenco era tão bom que até a planta, se eu não me engano, chamava William, ele teve uma relevância histórica para o BBB, que é falar a seguinte frase: em época de carnaval, as máscaras caem. Frase histórica de BBB, dita por uma planta, mas tá certo.
Planta faz isso. Teve a prova do funk do Esponjão, teve Quarto Branco, teve Angélica Morango, teve Serginho de César, teve Olha no Meu Olho, Tá Me Chamando de Gorda, teve Maroca pela primeira vez, teve Eliezer entrando no programa falando Eu Vou no Rolão Alibial. Esse BBB entregou muito entretenimento. A gente ria vendo esse BBB, era muito divertido assistir. As brigas que tinham, porque era a Lia, a Maroca e a Helenita. A Helenita foi a primeira das três a sair. Mas as três brigavam muito entre si. Deve ter sido muito estressante para elas, mas era muito divertido ver. E esse BBB teve uma das melhores jogadas. Chegou o top 5, era de César, Fernanda e os três que eram amigos, o Cadu, a Lia e o Dourado. A Fernanda era a líder. Então o trio fez o quê? Ela vai indicar um de nós, não tem o que fazer, não tem mais anjo. E a gente vota no de César. O que a Fernanda líder fez? Bial, eu vou indicar o Di porque ele já vai ao paredão mesmo, então eu prefiro que eu indique. E deixou os outros três se engolirem. Jogada de mestre. Não tem o que fazer, vamos dar pelo menos dar dor de cabeça para eles. E esse BBB também teve pela primeira vez o Poder Supremo. Eu não gostei da forma que o Poder Supremo foi introduzido, que foi o público que votaria em quem teria o Poder Supremo. E aí meio que entregou pro Dourado e falou assim, Dourado, você vai vencer o programa. Já estava óbvio para ele ali. Mas o Poder Supremo era muito legal, porque quem tivesse o Poder Supremo tinha 2 semanas para mudar alguma coisa no paredão. Poderia mudar a imunidade do anjo, poderia mudar a indicação do líder, poderia mudar a indicação da casa, inclusive se salvando do paredão. Nessa, o Dourado se salvou e colocou o Eliezer no paredão. Inclusive tem até aquele print muito clássico que o Biel falou, Dourado, você tá no paredão, e o Dourado só fez assim. E com esse dedinho levantado, ele simplesmente falou, não tô não, eu vou me tirar e colocar o outro lá porque eu tenho poder supremo. Entregou, um BBB que entregou. Outro BBB que entregou, que assim, passou a milímetros de ficar no nosso pódio, que tem uma das minhas participantes favoritas de toda a história do BBB, é o BBB 16, 4º lugar na lista, inclusive o último Big Brother que foi apresentado pelo Pedro Bial, a partir do 17 foi o Thiago Leifert. Esse BBB ele era muito voltado para as diferenças de idade nos participantes, eles dividiam muito entre gerações, eram os mais novinhos, os que estavam ali no meio da vida adulta, os que estavam entrando na meia-idade e os mais velhos, inclusive tinham 2 pessoas mais idosas no programa. Esse BBB foi tão legal que um dos participantes foi preso depois de sair porque descobriram que ele cometia crimes e ter relações com menores de idade. Então assim, um BBB que prende um cara desse não pode ser ruim. Infelizmente o crime aconteceu, mas foi por causa do BBB que os crimes ficaram acontecidos e ele foi preso. Esse BBB teve Dona Geralda, ficou 45 dias na xepa sem reclamar, passava o dia fumando, na festa ficava com a sua cervejinha dançando e teve a clássica fala, ô, cê é falsa menina, cê é falsa menina. Então, eu amo ficar falando isso. Cê é falsa menina. Teve a Adélia chorando porque queria melancia, que é uma cena maravilhosa, ela no banheiro, eu quero melancia! Ai, foi tão bom. Tadinha da Adélia, que inclusive já nos brindou depois do BBB com o meme do Vem Aí, quando ela se candidatou a deputada federal. E esse BBB também trouxe o conceito de vencedora moral da edição, porque quem venceu, quem foi a campeã foi a Monique. Mas a campeã moral, a pessoa que ia vencer o Big Brother e que todo mundo lembra desse Big Brother por causa dela, é a Ana Paula Renault. Pra mim, uma das melhores figuras desse BBB. Ela entrou, as pessoas não simpatizaram com ela logo de cara. Só que quando ela encrencou com esse homem que depois até foi preso, que ficava olhando pra Monique, que na época era amiga dela, que tinha 18 anos, com uma cara que deixava elas desconfortável, ficou fazendo sinal de como se estivesse lambendo elas. E aí teve uma festa que ela não aguentou, bebeu, começou a chamar ele de nojento, chamou pelos nomes certos que ele era. E aí botaram eles dois no paredão, ela e esse cara. E ela ficou. Quando ela ficou, ela só me berra no meio da sala. O jogo começou. Ela nem esperou o homem sair, ela só gritou que o jogo começou. E a partir daí foi ladeira acima. Ela foi meteórica e toda frase que ela falava ia pros TTs. Casalzinho que não se assume, hoje tem Xuxa na Record, qualquer coisa que ela falava ia pros TTs, porque era engraçado, ao mesmo tempo louco, a gente ficava meio preocupado porque ela ficava irritada e brigava com todo mundo, mas era uma coisa ao mesmo tempo divertida. Era excelente ver a Ana Paula, que
que foi eliminada num paredão falso, e a volta dela desse paredão falso é maravilhoso, porque ela entrava nos quartos gritando: "Olha ela!" Ai, Ana Paula, quero muito que você veja esse vídeo e saiba o quanto eu gosto de você, o quanto você fez aquele ano de 2016 ser especial pela sua presença no BBB. E agora chegou a hora dele, do pódio. Mas antes de eu dizer o pódio, os 3 melhores BBBs de todos os tempos, que vocês já devem saber quais são, mas só não sabem a ordem. Se vocês viram a outra parte do vídeo todo esse, vocês já devem ter uma ideia de quais são. Mas se você está gostando desse vídeo, deixa seu like para eu saber que vocês gostam de me ver falando de BBB, que vocês gostam de conversar sobre esse assunto. Deixa o like. Então vamos lá, terceira posição, Big Brother Brasil 5. Esse BBB não é um BBB muito imparcial não, porque foi um BBB que pela primeira vez a galera da edição entendeu como contar uma história. Teve muito jogo e aí tinham 2 lados muito claros, e a edição conseguiu transformar isso numa narrativa muito bem construída. Eles não inventaram nada, mas a maneira como eles montavam tudo dava um senso de história com começo, meio e fim. Foi uma edição com uma narrativa muito legal de assistir. Quem participou talvez não goste muito, quem participou do lado que foi considerado do mal, mas pra gente que viu foi ótimo. Foi esse BBB inclusive que introduziu o conceito de estalecas, e foi um dos BBBs que teve participantes entrando pelo sorteio. Primeiro entraram o Thiago e a Marielza. A Marielza teve um AVC dentro da casa, inclusive dentro da banheira lá do jardim, que deixou todo mundo bastante preocupado, mas aí ela saiu, se recuperou, hoje ela tá bem. E aí entrou a Aline, que durante muitos anos, só foi superada agora no BBB 21, foi a maior rejeitada da história do BBB, porque ela entrou e ela foi logo pro grupo considerado dos vilões, porque o grupo do bem, que era o Jean, a Grazi, a Pink e o Sami, não deu muita bola pra ela. E aí ela caiu num paredão com a Grazi, que era super popular. E aí ela saiu com 95%, inclusive ela foi alvo de muita perseguição aqui fora. Ela nem aparece na mídia porque ela não gosta de falar dessa época, foi bem duro pra ela. Por mais que a edição do BBB tenha prejudicado o jogo das pessoas dentro da casa pela maneira como eles faziam, eles fizeram meio que um semi-desenho animado com heróis e vilões. Transformaram um lado em vilões paranoicos, e outro lado nos bonzinhos que tentavam se defender. Mas entregou entretenimento, principalmente naquele grupinho ali, o Jean, a Pink era muito divertida, a Grazi conquistou o Brasil, tanto que virou uma super atriz. Muita gente acha que a Grazi venceu o BBB, mas quem venceu foi o Jean, que é o Jean Willis, que virou deputado. Que assim, os 2 primeiro e segundo lugar do BBB são 2 dos ex-BBBs mais famosos hoje em dia. Tanto que tem gente que nem lembra direito que eles foram do BBB, mas foram. Eu acho que eles 2, com a Sabrina Sato, são os 3 ex-BBBs que até hoje são mais famosos. Cada um no seu caminho. Um na política, uma atriz e outra apresentadora. Agora, a medalha de prata do nosso ranking. Segundo lugar, segundo melhor BBB de todos os tempos. Eu amei assistir. Também teve muita manipulaçãozinha da edição, porque tinha uma história, eles contaram uma história muito bem contada. Big Brother Brasil 7. O BBB do Alemão. Que elenco, meus amigos, que elenco. Porque assim, a gente fala que é o BBB do Alemão, lembrando que teve Alemão, Siri e Fanny, que até hoje são amigos, que eram meio que um trisal dentro da casa. O Alemão tinha sentimentos pela Siri, que era muito amiga da Fanny, e a Fanny e o Alemão tinham muito tesão pelo outro, eles se pegavam, só que o Alemão e a Siri, que se gostavam, nem se beijavam dentro da casa. E os 3 eram muito sozinhos, enquanto todo o resto da casa queria eliminar pelo menos 2 dos 3. Então eles ficavam numa luta para toda semana eles conseguirem o líder ou o anjo. Por muito tempo eles foram conseguindo, até que numa semana teve a Anali, que na época tinha um negócio que era o veto. Eles sorteavam alguém e aquela pessoa podia vetar a imunidade do anjo. E a Anali foi a única pessoa que vetou, e até hoje algumas pessoas lembram dela falando: "Eu veto sim, Bial". Também teve o Felipe Cobra, que foi um dos grandes vilões da edição, Alberto Cowboy, super vilão da edição, tanto que quando ele foi no Faustão, o Caçulinha brigou com ele. E aí depois o Caçulinha até pediu desculpas, porque o Caçulinha se emocionou com esse BBB. E aí o Alemão e o Cowboy, que eram tipo... Eles não xingavam, não gritavam um com o outro, mas claramente eles estavam em lados opostos do jogo. Era meio que uma guerra fria entre os dois. Eles só queriam um eliminar o outro. E aí teve uma prova de resistência, que era uma gaiola no jardim. E aí eles ficaram, só os 2 no final, dentro de uma gaiola,
debaixo do sol. Teve que ir médico olhar os dois, porque Rio de Janeiro, era de janeiro, fevereiro, março, sei lá, verão, total verão, e os dois ali. E acabou que o Cowboy ganhou. Foi, assim, uma das melhores provas que teve de resistência de assistir. Teve a Flavinha, que depois venceu a Fazenda, que era muito legal no programa. Ela acabou saindo, ela não era muito do grupo que votava no alemão não, mas ela acabou saindo, na época era paredão duplo só. Aí ela entrou no paredão com o alemão, foi eliminada. Mas ela era muito querida, era muito divertido ver ela, tanto que a luz dela fez ela ganhar a Fazenda, inclusive contra o Marcos Harter. Teve a famosa treta do anda de sunga branca, o Ayrton gritando. A casa inteira nessa época, o alemão já estava sozinho, tinham eliminado a Fanny e a Siri. E aí o alemão estava sozinho na casa, e numa festa ele não queria muito brincar, e todo mundo foi brigar com ele, foi muito louco. Na Fanny ainda estava na casa nessa época, ela ficou bêbada e brigou com o alemão por motivo nenhum. E teve show do Simple Plan na casa. Simple Plan, esse Big Brother é puro suco dos anos 2000. É um Big Brother que teve show do Simple Plan. E aí, o vocalista do Simple Plan pulou na piscina com eles, que acho que nessa época podia pular na piscina no meio da festa. Era muito doido, foi muito bom. Esse BBB é muito bom. Ele só não é o melhor porque a gente tem a nossa medalha de ouro. O melhor Big Brother de todos os tempos. Big Brother Brasil 20. Por que eu acho o BBB 20 tão bom? É porque ele não foi só um Big Brother bom, ele foi um Big Brother importante. Ele primeiro aconteceu e no meio desse Big Brother começou a pandemia de Covid-19. Então esse Big Brother foi importante para as pessoas que assistiam, né? Todas as novelas foram interrompidas, nenhuma emissora estava produzindo conteúdo de entretenimento novo, era só reprise. Então esse era o único entretenimento inédito que a gente conseguia acompanhar junto. Então o próprio Thiago falava isso para as pessoas, o quanto o Big Brother era importante para as pessoas naquele momento. E de fato era, porque foi uma grande distração para a gente naquele começo de pandemia, que por mais que fosse um momento mais leve do que esse que a gente vive agora, era um momento de muita incerteza, que a gente sabia nada sobre esse vírus, nada sobre isso, e a gente ligava a TV e a gente conseguia relaxar, a gente conseguia respirar. Muita gente falou que o BBB poderia ter sido interrompido, mas eles não só levaram até o final, como eles esticaram o programa mais alguns dias, terminando, se eu não me engano, com 98 episódios. Foi bastante tempo de BBB e terminou com a vitória da Thelminha, que foi uma participante muito legal, que no começo ela estava meio na dela e ela falou depois que era meio a estratégia de jogo dela, no primeiro mês não ir pro paredão e depois ir aparecendo mais, mas sempre se posicionando, e ela foi fazendo exatamente isso e deu super certo. Esse BBB, ele também quebrou uma coisa que se repetia no Big 21 e eu acredito que pode se repetir em outros Big Brothers. Normalmente o BBB sempre trazia anônimos, mas pela primeira vez eles fizeram um elenco misto de pipoca e camarote. Camarote, pessoas convidadas e famosas. Aí teve atleta, teve influenciador, teve artista, teve cantora, teve de tudo. E foi muito bacana a gente ver um novo olhar sobre essas pessoas, lembrar de pessoas que a gente conhecia da adolescência, sabe? Ver mais do Babu Santana, Rafa Kalimann, Manu Gavassi, Boca Rosa, gente. A Boca Rosa ficou 5 semanas no BBB, mas ainda assim foi uma participante espetacular. Eu acho que, tirando o Lucas Chumbo, que foi o primeiro eliminado e não teve muito tempo, todos os participantes foram relevantes. Muita gente torce o nariz, por exemplo, o Vitor Hugo, que era mais apagadinho na casa em relação aos outros, mas até o Vitor Hugo teve treta com ele, teve coisas acontecendo ao redor dele. Ele participou de memes importantes da edição, que era ele ali deitado com o Guilherme, ele com o logo da Globo na cara. Então todos os participantes, à sua maneira, tiveram alguma coisa muito legal nesse BBB. Todos os participantes podem ser lembrados de alguma maneira bacana. Ou menos bacana, mas enfim, de alguma forma memorável. Todo mundo se jogou de cabeça no jogo. Mesmo as pessoas mais plantinhas, elas se jogavam de cabeça, nem que fosse nas relações entre as pessoas dentro da casa. Esse BBB entrou pro Guinness com a maior votação num programa de reality show de todos os tempos, com 1,5 bilhão de votos, no paredão que tinha a Manu Gavassi e o Prior, que terminou com a eliminação do Prior. O Prior e o Babu, por mais que o Prior fosse uma pessoa equivocada em muita coisa, foram um fenômeno, muita gente gostava deles, era divertido ver os dois ali, até quando os dois brigavam, ou quando os dois eram amigos, ou quando os dois eram excluídos.
tinha o grupo das meninas, aí teve a Marcela, que foi um dos maiores favoritismos do BBB nas primeiras semanas, e depois ela jogou esse favoritismo fora por causa do Daniel, e aí ela foi eliminada. Teve a Ivy votando no Babu, que virou a grande piada da Ivy votando no Babu. Aí depois ela fez amizade com a Mari, a amizade das duas era muito engraçada. A Mari que não ouvia as coisas direito. Aí tinha a relação do Guilherme com a Gabi. Teve a Boca Rosa brigando com a Rafa Kalimann, a Rafa Kalimann brigando com a Fly. Eu não gosto de você, não vejo verdade em você, acho você sim incoerente em todas as suas falas, andados, etc. Acho você uma falsa, acho você extremamente grossa com as pessoas. Teve a Fly brigando com a Thelminha, teve Eu Não Gosto de Ignorância, Vitor Hugo, teve o Pyong se achando o maior jogador de todos os tempos, mas não sendo o maior jogador de todos os tempos, não é verdade? Teve a Thelminha brilhando muito no jogo da discórdia, chamando os caras escrotos de caras escrotos. Teve o Adbala só sendo Adbala. Teve o Patrick que fez aquela coisa lá no início, mas ele falando que a arma dele era a dança. A arma do Patrick não era a dança, tá? Teve o Lucas Galina querendo ser o grande vilão da edição, mas não foi o grande vilão da edição. Ele teve uma hora que ele falou que ele deixou um ovo podre dentro da casa pra feder. Obviamente, ou não deixou, ou a produção tirou. Foi um BBB que não teve barriga. Sabe, às vezes no BBB, entre a saída de algum participante que era meio vilão e o surgimento de uma outra história, e aí tem uma semana ou duas que não acontece muita coisa? Nesse BBB não teve isso. Toda semana acontecia coisa, briga, coisa engraçada pra ver, coisa pra comentar, uma discussão. Foi um BBB que o tempo todo foi relevante, foi interessante, foi engraçado, causava sentimentos na gente o tempo todo. E eu acho muito bonito que o BBB que tenha acontecido no início da pandemia tenha sido vencido por uma mulher preta médica. A vitória da Thelminha foi muito legal. Olhando esse BBB, eu não consigo ver defeitos nesse BBB. Pra mim, esse é um BBB que todos os outros BBBs gostariam de ser. Sabe? Ele é muito especial exatamente por questões que aconteceram no planeta que dificilmente outro BBB vai replicar, sabe? Então é isso. Esses são os meus 10 BBBs favoritos, os 10 melhores BBBs, na minha opinião. E assim a gente fecha o nosso ranking. Me diz aqui nos comentários, além de saber se você concordou ou não com o meu ranking, qual foi o seu BBB favorito de todos os tempos. Se você não acha que o BBB 20 foi o melhor, tudo bem, não posso te obrigar a estar certo, não posso te obrigar a ser uma pessoa com razão. Você tem todo o direito de errar se quiser. Brincadeira, você pode gostar mais de outro BBB que do 20. Diz aqui nos comentários qual BBB que você gosta mais, que eu vou querer ler e ver quais são os seus argumentos para dizer que esse BBB é o melhor. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você não viu a primeira parte, não deixa de ver, vai estar aqui no card. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!